Essa é a super segunda e já te explico de arrancada o porquê da super segunda. Hoje vai ser só assunto técnico, justamente porque é uma super segunda. Eu vou trazer alguns pontos ao que nós observamos ao longo do dia, um dia que foi de muitas definições dentro da nossa consultoria, porque tem muita gente pensando em fungicida em trigo, fungicida em aveia. Nós temos produtores com problema de controle de azevém, temos produtores falando de plantio de trigo, adubação em soja, definimos e comentamos sobre alguns produtores, inclusive veio na minha cabeça um cara de Correia Pinto, Santa Catarina, fungicida em trigo calibre, lá no oeste do Paraná, aqui olhamos campo experimental, enfim, quem ficar nesse vídeo vai entender um pouco do porquê da analogia que eu brinco com vocês de super segunda-feira, e também vou ter que explicar o porquê o termo super segunda, que eu fiz um comparativo. Inclusive, hoje, quando foi 15 para meio-dia, eu desci, comecei a trabalhar no escritório, 7 horas da manhã para atender clientes remotos, através da nossa plataforma do FitoApp, e era 10h30 da manhã, eu tive que dar uma encurtada na conversa, acabar o assunto, porque eu tinha 2 produtores me aguardando no escritório da nossa assistência presencial, e eu fui com eles até 15 para meio-dia. Saí do escritório, da minha sala, cheguei ali, comecei a conversar com o pessoal, que eu não tinha visto ainda a nossa equipe, e aí o Felipe também estava atucanado, que é um dos nossos desenvolvedores do FitoApp, e ele falou, nossa, hoje foi punk. Eu falei, então a super segunda. Daí ele me olhou, mas por que super segunda? Super segunda é uma analogia que tem a ver com a super quarta. Se você não sabe, a super quarta é justamente onde o Banco Central americano, o Fed, né, Federal Reserve, Federal Reserve, ele acaba fazendo as publicações em relação aos seus balanços. E nessa quarta-feira, que é chamada de super quarta, porque o Fed, Banco Central Americano, e o Banco Central Brasileiro liberam informações, e isso faz uma movimentação em câmbio, pode ter diferença de dólar, quando é na mesma quarta-feira os dois bancos liberam informações, você pode ter uma interferência na taxa de juros, tu pode ter uma interferência nas commodities, enfim, há muitos ajustes em relação aos investidores, né, quando ocorre a super quarta, e eu fiz uma brincadeira falando que era uma super segunda, porque muitos acontecimentos tiveram na nossa consultoria na data de hoje. Quer ver? Vamos a alguns deles? Antes disso, eu te peço encarecidamente, segue o canal do José, que você vai estar sempre acompanhando o nosso dia a dia e aprendendo com aquilo que nós vislumbramos. De uma consultoria sem bandeira, com empresa, com multi, isentíssima, inclusive de protocolo de pesquisa. Nós não recebemos por protocolo. Já fiz no passado, hoje não faço mais, tenho meus motivos. Seguimos o baile? Olha só, quer ver? Região de Bossoroca, região das Missões, Rio Grande do Sul, não é de hoje. Muitos produtores, e vou resguardar o nome desses produtores, me vem à cabeça alguns nomes, mas vamos resguardar o nome deles, que participam com a gente das reuniões semanais, têm falado, olha, está cada vez mais difícil de controlar a azevém. O que eu vislumbro, assim, como nós temos um banco de dados bem legal, quando eu falo assim de controlar azevém em Ibiraiaras, que eu estava posicionando o produto hoje de tarde, quando eu falo de azevém aqui em Lagoa Vermelha, vou em Água Santa, vou para Santa Catarina, ainda é muito fácil, você aumenta um pouco a dose do cletodin e show de bola, vai embora. Eu tive produtor falando hoje pela manhã, o cara falando, olha, lembra daquelas áreas, se não me engano, são as áreas do pivô, me deu um branco, mas lembra daquelas áreas, olha, fiz faz uma semana, 10 dias, 1,2 litros de cletodin 240, sobre canola para ver se controla. Num primeiro momento você pode falar, mas José, 1,2 litros não é nada demais, eu já fiz isso, é comum 800 ou 1 litro, mas eu vou te contar uma coisa, é a terceira aplicação que ele está fazendo em cima de uma canola nascida, planta fechada, querendo florescer, florescendo, é a terceira aplicação que ele faz, ele já fez a aplicação de cletodin, não recordo de cabeça qual foi a dose, teria que olhar o FitoApp, porque ele lança direitinho, eu posso acessar a lavoura e verificar a dose, não recordo, vou falar bobagem, não quero mentir para vocês, mas foi uma dose alta, não foi meio litro, que todo mundo é acostumado a trabalhar. Depois disso, ele fez uma aplicação de Kenox, que é aquela mistura do Aloxifop, até me deu dúvida se foi Kenox. Eu lembro que os ativos, ele usou cletodin, usou Aloxifop em uma única aplicação, acho que foi o Kenox, mas foi essa mistura de ativos, eu não gosto do termo achismo, mas enfim, fez. E daí na conversa vai e vem e tal, eu falei, ó, quer gastar? Existe ainda, você não
usou o Axial da vida, certo? Você poderia ir para um DEM da vida. Agora ele não, optou por custo tentar de novo o Clethodim, mas veja só, 3 aplicações, é um caso de produtor? É um caso de produtor, mas que nós já temos falando, olha, até para canola vamos ter que posicionar indiscutivelmente pré-emergente para controle desse azevém. Esse foi a primeira citação para vocês, inclusive, só para dar mais um adendo, eu hoje estava fazendo posicionamento de controle de azevém em algumas áreas de trigo, produtor assistido nosso de muito tempo, e me preocupou, porque aqui no Rio Grande do Sul nós passamos um intervalo grande de 8, 9, 10 dias com produtores que não puderam entrar em suas lavouras por causa de condições climáticas, muito úmido, nublado, garoando, então houve um atraso desse controle. Com atraso de controle, tô com medo de verdade de sobrar mais azevém do que a gente gostaria. Mas o inverno, de maneira geral, vem bem. A canola deu uma boa recuperada, algumas lavouras com mofo branco, mas nada demais, uma ou outra com alternária, mas também nada de doenças assim preocupantes em relação a isso. O que me chama a atenção é indiscutivelmente o aumento da intensidade do oídio. Lavouras com epidemias, início de epidemias de oídio no Paraná. Aqui no Rio Grande ainda acho a situação meio calma, porque nós tivemos um atraso. Até, cara, se tu é consultor ou produtor, que você conversa com teus vizinhos, você sabe disso. Houve um atraso no nosso plantio de inverno que, por certa forma, pode ter favorecido essa questão de controle de doenças. A maior parte dos materiais eu vejo um problema no controle do oídio, falando de inverno. E esse atraso fez com que muita gente plantasse na mesma época. Aqui onde eu estou, uma região de altitude. O normal dessa região de altitude é que o pessoal plante bem depois das regiões das missões. E hoje eu vejo assim, em época de trigo, em idade fenológica, muito parecido. Existem lavouras mais adiantadas de trigo, com mais de 60 dias, 65, 60 e tantos dias de plantio comum. Nós atendemos algumas lavouras com esse período, mas a grande maioria está ali de 40, 50 dias, 40 dias, que teve aquela chuvarada, atrasou o plantio e o pessoal ficou em atraso. Eu hoje estava olhando lavoura com 20 dias, estava olhando o sistema, 20 DAP dias após plantio, eu clico na lavoura cada vez que vou lançar um monitoramento e aparece lá, XDAP, XDAA, 20 dias após plantio, que é DAP, ou, vou dar um exemplo hipotético, 21 DAA, que é dia após aplicação, se ele fez um herbicida pré-plantio, enfim. Eu vejo no dia a dia, e tem sim, lavouras com 20 dias de plantado, extremamente novas. Há pessoas, relatos de terceiros, que inclusive estavam terminando de plantar esses dias, mas eu presencialmente não estou atendendo nenhuma área em relação a isso. O milho já está plantado, eu tive produtor, esse eu posso falar que senti falta do Elvio, senti falta do Christian, produtores que estão sempre conosco nas nossas reuniões, e imagino eu, não falei com eles, que estão regularizando as suas pulverizações ou o plantio do milho. Tem gente já largando, tem milho na terra plantado há vários dias aqui no Rio Grande do Sul. Esse pessoal da região mais quente, que dificilmente pega geada, já tem milho. Inclusive, quer ver? Rodrigo Severo, nosso amigo consultor que usa a nossa plataforma, comentou também, olha, eu tenho milho que já deu uma sapecada da geada, ou seja, tem milho nascido, milho bem adiantado no Rio Grande, está marcando uma geada para essa noite. Com certeza vai, eu estava conversando em Ibiraias com o Ricardo, eu hoje comecei a reunião às 7, não vi se deu geada. Olhei aqui da sacada de casa, não enxerguei nada. Diz o Ricardo Zanchetti que deu geada aqui em Ibiraias, eu não verifiquei na cidade, não vi mesmo, mas se deu geada, cara, quem tem milho nascido pode dar uma judiada, mas pela fase e a intensidade, acho que reduções significativas eu não vislumbro em relação à cultura do milho. Um outro detalhe, vamos mudar de assunto? Conversando com um produtor novo, um assistido nosso ali de Santa Catarina, e ele planta na região de Correia Pinto, entre Lages e Curitibanos é Correia Pinto. Eu perguntei, é perto das águas sulfurosas? Ele falou, é do ladinho, ali pertinho do aeroporto. Eu falei, show de bola. Conta aí, guri. A gente começou a discutir sobre manejo de cultivares, ele vai plantar cromo, vai plantar titânio, vai plantar zeus, vai plantar diversas cultivares, vai plantar a TMG 7263, que ele citou ainda. Olha, para nós, 7263, num plantio de início de dezembro, produziu bem. Eu não citei o nome, então vou falar. Ele colheu 70 sacos numa 7263, plantado em início de dezembro, ali na região de Correia Pinto. Então, uma cultivar que a gente está vendo lá no Paraná, o
pessoal está plantando, região das Missões, mais o sul do estado, quando você vai para a Várzea do Arroz também tem 7263, está mostrando uma certa estabilidade. Mas o que eu quero falar para vocês é que eu estava trocando ideia com ele, que ele tomou um pouco do nosso tempo, não tomou, né? É no direito dele, ele está participando do FitoApp, então tem direito a gente conversar e trocar informações, é o que a gente faz toda segunda e quinta-feira com os nossos clientes. Ele trouxe a informação da adubação dele. Ele estava trabalhando 360 quilos por hectare, trabalhando na safra passada, de um adubo 3,30,15, se eu não me engano. Eu lembro que o fósforo era 30 pontos. E na mesma hora eu falei, peraí, qual é a tua média geral? Ele me passou. Quais são as melhores lavouras? Ele me passou. Eu falei, cara, 108 pontos de fósforo por hectare, qual é teu pH de solo? Por que eu falei do pH? Eu pedi do pH do solo dele, porque uma adubação dessa, pesada em fósforo, indiscutivelmente ele está plantando para colher 90 ou mais sacos de soja. E teve lavouras boas, lavouras que produziram, óbvio, teve um veranico esse ano, judiou de muita gente, mas ele teve lavouras boas. Então, quanto tu quer colher? Eu falei, não, então tá, teu pH é qual? Quando ele me falou o pH variando de 5,5 a próximo de 6. Eu falei, então tá, vamos fazer o seguinte, essas áreas de pH até 6, vamos reduzir um pouco esse teu fósforo, 360 quilos, cara, é fósforo demais, pensando em soja de 90 a 100 sacos. É muito fósforo. Você pode chegar com soja de 90 a 100 sacos botando 300 quilos desse adubo nessas áreas de pH mais corrigido. E por que eu fiz essa analogia? Tá aí mais uma informação para você. Sempre que teu pH estiver mais ácido, o fósforo que tu aduba na linha, ele vai ficar mais retido, você vai ter menos fósforo disponível à tua planta jovem, seja de soja, de milho, de trigo, enfim, tua planta vai ter menos disponibilidade de fósforo, quão menor será o pH da tua lavoura. E quanto maior o pH da tua lavoura, muito próximo da neutralidade, o teu fósforo é mais facilmente disponível à planta, então tu pode fazer essa variação de recomendação, e foi exatamente o que eu sugeri a ele, com toda certeza, causando uma redução de gasto, de investimento e mantendo o teto produtivo. Esse tipo de informação é o que nós passamos através do nosso aplicativo agrícola, do FitoApp, onde você consegue fazer N situações com o nosso aplicativo. É consultor, gerencia tuas lavouras. Você consegue ver o clima da lavoura à distância, e clima de instituições pertinentes, né? Não é com grandes margens de erro. Tu consegue ter dentro do nosso aplicativo a parte de consultoria com o José toda segunda e quinta-feira. Mas eu não uso. Vou dar nome. Eu tenho pessoas, não tem problema de dizer, o Erickson, da região lá ele é de Abelardo Luz, a divisa entre Santa Catarina e Paraná. Ele utiliza já pela segunda safra o nosso aplicativo, raramente ele aparece nas reuniões. Ele usa muito mais para fazer o controle. Tem a equipe que tem suas lavouras, consegue lançar o que está acontecendo, fazer os monitoramentos, mandar relatório. Ou posso falar, por exemplo, da C3 aqui de Fraiburgo, a mesma situação, consegue fazer todo esse tipo de manejo. E só entre nós, tá? Quem tem consultoria, quem tem empresa, não aparece no relatório o logo da Fito. Vou falar de novo. Não aparece o logo da Fito. O logo que vai aparecer para ti é o logo da tua empresa. Então, por exemplo, nós temos empresas que utilizam. Vou falar da Produza. O pessoal lá debaixo trabalha debaixo de Dom Pedrito, eles usam o nosso aplicativo, fazem os relatórios deles, as informações e sai o logo deles. Então, diversas empresas estão utilizando do nosso aplicativo agrícola e você usa como white label, olha que termo bonito, que é página em branco. Na verdade, tu bota o logo da sua empresa e acaba trabalhando. Quer ver uma função nova? Nós mandamos para a loja da Apple hoje, que eu falei que foi uma super segunda. Por que a super segunda? Um monte de coisa acontecendo, da parte técnica e da parte burocrática do nosso sistema, é que agora foi lançado na Apple, estamos aguardando, normalmente leva mais ou menos 2 dias para ser aprovado, e essa semana uma função nova. Qual é a função nova que os nossos clientes ainda não têm? Clicou na lavoura, imagina você que tem um estagiário novo, ou você tem um funcionário novo, ou você quer mandar a localização daquela lavoura, mas veja só que facilidade, tu abre o aplicativo, na função offline, se você quiser, clicou na lavoura, vai ter o símbolozinho de rota. Quando você clicou na rota, você escolhe, eu quero abrir o Maps, o Waze ou o Mapas, quem é iOS, e ele vai traçar a rota para você chegar na lavoura.
Vou te contar uma história. Parece bobeira, mas isso facilita a vida do mar de gente. Pega o pessoal novo que está entrando na empresa, você vai na lavoura sem erro. Chegou na lavoura, tem um mapa demonstrando qual é a lavoura, mostra como chega até lá e já tinha antes o mapa da lavoura e teu ponto georreferenciado. O problema antes era chegar até lá e agora no nosso aplicativo vai ter essa possibilidade. Mas eu não lembro exatamente quem são os estagiários, mas há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás talvez, eu lembro da Monique e não lembro quem mais era, mas eram 2 ou 3 estagiários, pegaram um uninho da nossa empresa e foram atender um produtor Farina, o Rafael Farina. Daqui a pouco eu olho no meu telefone, mensagem: Ô José, teus guris estão olhando lavoura? Eu falei, estão olhando lavoura. Tá, mas vieram olhar as minhas? Eu falei, sim. Então avisa eles, depois que você falar com eles, que as lavouras que eles olharam, a lavoura que eles olharam ali, não é minha. Eu estou aqui na frente da casa, eles pararam a olhar a lavoura do vizinho. E realmente isso tinha acontecido, cara. Inacreditável futebol clube. Então, falando de gente, falando de pessoas, quanto mais tecnologia você tiver, melhor é o teu serviço. Por isso que agora não vamos mais ter desculpa de não saber onde é a lavoura. Clica num botão, vai até a lavoura e lá você acaba vendo o teu ponto georreferenciado e sabe se está dentro ou fora da lavoura e faz teus lançamentos de idade, de mandar teu áudio falando teu comentário. Vamos continuar no nosso batidão de serviço? Cara, fechei o final do dia. Final do dia eu fechei olhando um dos campos de parcelas. Nesse campo de parcela eu estava verificando algumas situações de herbicidas. Por quê? Ali nós temos um campo, aqui em Biraiaras, beira do asfalto, esse campo, onde foram feitas várias aplicações de herbicidas para controle de ervilhaca. É ervilhaca e nabo que tem ali. Mas é ervilhaca, na verdade, o nosso foco. O nabo tem umas plantas maiores, a gente vai acabar acompanhando o resultado. E ali nós vamos ter nesse campo 2,4-D, tem RIT, tem atrazina, tem primólia 1,200, primólia 2,400. Nós vamos ter macroquat, que é um diquat, temos o glufosinato, temos o Paxil, temos o Gaper, que é aquele produto que eu venho falado recorrentemente da Corteva em 3 doses, 200, 300 e 400. Vamos ter também o Etepart 200, 300 e 400. Tem Sencor a 1 litro, tem Flex a meio litro, Flex a 1 litro, enfim, tem N herbicidas que nós estamos pensando qual é o melhor para uma dessecação, porque tem muita gente trabalhando com dessecação agora em áreas de ervilhaca, não apenas para plantar milho. E aí você já tem que pensar, se é para milho, qual é o herbicida que não interfere no teu intervalo para um plantio do milho e que vai muito bem para a ervilhaca? Qual é o herbicida que não interfere no teu intervalo para plantio da soja e vai muito bem para a ervilhaca? E ao mesmo tempo, peraí, se é no milho, será que eu tenho um leiteiro que está ali sobrando, um nabo que está sobrando ou uma buva? Qual que vai bem para a ervilhaca, não interfere no milho e ainda consegue controlar a buva? Ou a mesma situação na cultura da soja. E a gente começa a brincar. Tem flumioxazina, que me chamou a atenção, de verdade. Olha um resultado legal para te falar. Sumizin, flumioxazina, não lembro se foi o flumioxazina. Tenho dúvida. Não sei se foi a Nortox ou se foi o Sumizin, mas nós usamos uma flumioxazina e a dose que nós trabalhamos teve uma certa potência, uma potência boa no controle de ervilhaca. Tá essa informação para vocês. E se vocês querem saber o resultado completo, faça parte do Aprenda Toda Santa Noite, onde eu faço vídeo. Hoje, lá na lavoura, eu gravei vídeo. Olha, esse produto aqui está se comportando novamente melhor do que esse de contato. Esse daqui, que era o melhor do nosso campo anterior, esse daqui, nesse campo, não é tão bom. Mas não está tão bom, quer dizer, está bom, mas não está tão bom quanto. Mas a dose nós mudamos, porque lá estava muito caro. A gente começa a brincar com produtos idosos para fazer essas recomendações. E, novamente, eu reforço. Sem parceria, às vezes tem. Qual a parceria que eu tenho com a empresa? Cara, quer fazer um teste de um produto? Manda o produto para nós testamos, te entregamos o resultado. Quanto tu cobra, José? Zero. Eu não cobro há anos para fazer protocolo de multinacional e muitas vezes agradeço, falo, olha, manda o produto para nós, tenho interesse. A própria Corteva nos cedeu o Gaper. Muito obrigado a toda a equipe da Corteva que esteve envolvida para fazer o Gaper chegar até nós. O Biz e outros mais. O pessoal
o José, que assistiu o vídeo aqui no YouTube, da Cípica Nitino, do Paraná, falou com o Celso daqui, chegou até nós o Eteparte. Então, volta e meia eu recebo produtos e agradeço demais. Essa é a parceria que eu quero com as empresas, trocar ideia, informação, e depois eu vou lá e devolvo o resultado. Ó, teu produto controlou tanto nessa dose, nessa situação. Agora, não faço protocolo porque o meu objetivo é passar informação a vocês, aos nossos clientes. E se eu faço protocolo, imagina, quem está pagando é o dono do protocolo. Se o protocolo dá positivo, tudo bem, empresa nenhuma vai dizer não use a informação. Agora fica muito chato se o resultado dá negativo. E a empresa que pagou o protocolo deles, como é que a gente vai dizendo por aí não use ou não foi bem? Não dá essa situação, então eu ficaria com o rabo preso, não gosto dessa situação. Isso já aconteceu no passado, onde eu fazia protocolos de empresas, e aí a gente tinha, inclusive de algumas dessas eu já fiz protocolo pago, tudo mais, mas a gente tinha um contrato de confidencialidade, onde nesse contrato você diz que você não pode passar informação adiante. E aí eu vislumbrei que não era o que eu gostaria da vida, que eu gostaria de fazer pesquisa certa ou errada, baseado nas nossas tendências, na nossa visão do mercado, ou dos produtos, ou do que tem potência de controle. Por isso, o José, a Fito, a nossa equipe trabalha sem patrocínio de multinacionais. Nosso patrocínio são os nossos serviços, aquilo que nós conseguimos atender de mais gente. Quanto mais gente a gente atender via aplicativo, via cursos, via TSN, melhor para nós, porque aí sim nós monetizamos. Por isso que eu falo seguidamente, eu coloco aqui para vocês algumas propagandas, porque é dali que vem a nossa receita. Não é de palestra casada por protocolo e não é de protocolo. Eu espero que essas informações sejam de grande valia para vocês nessa super segunda-feira. Tem mais situações, mas já está tarde. Eu preciso editar esse vídeo e postar ainda hoje. Até a próxima.